Boa noite. Como aprender e aumentar a retenção de informações? Evidências da neurociências. Essa é a palestra de hoje, com a professora Sabine Pompeia e com o professor João Sato, que será o debatedor, que o Instituto de Estudos Avançados e Convergentes da Unifesp, IEAC, juntamente com o grupo NeuroWise Self, organiza na série Pandemia. Teremos hoje, então, a professora Sabine Pompeia, minha colega docente do Departamento de Psicobiologia da Unifesp, especialista na pesquisa de cognição humanas há mais de 30 anos. Ela formou-se em Biologia pela Unesp, tem mestrado em Neurociências e Comportamento pela USP, doutorado em Ciências pelo Departamento de Psicobiologia e pós-doutorado pelo Departamento de Psicobiologia e Neurologia da Unifesp. Ela também é membro da Rede Nacional de Ciências pela Educação e do Comitê de Ética da Unifesp. Teremos também participação como debatedor do professor João Ricardo Sato, docente do Centro de Matemática, Computação e Cognição da Universidade Federal do ABC. O professor Sato possui graduação em Estatística, mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo. Ele atua principalmente em projetos de pesquisa interdisciplinares, envolvendo modelagem estatística e computacional, em neurociências, neuroimagem, mapeamento funcional e estrutural do cérebro humano. Ele é membro da Rede Nacional de Ciências pela Educação e está envolvido em projetos de formação de professores. Agradeço muito a disponibilidade dos colegas e passo a palavra para a professora Sabine Pompeia. Bom, gente, eu que agradeço essa oportunidade. O que eu vou falar aqui serve para antes da pandemia, durante a pandemia e também após a pandemia, tá? Nessa apresentação tem uma série de slides com referências bibliográficas e coisas do gênero que vocês não vão conseguir captar. Então, se alguém tiver interesse, esse slide vai aparecer lá no final da apresentação de novo, tem um link aqui, ou vocês podem tirar uma foto e acessar com esse QR Code, esses slides aqui, tá? Se alguém quiser pegar alguma referência ou voltar em algum slide específico. Bom, gente, eu não preciso falar sobre os males, né, da pandemia em todas as esferas, né, da vida humana, mas nesse contexto específico, acho que vale a pena ressaltar os problemas que a gente está tendo em relação à educação, né? Então, desde maio de 2020, isso já está bastante claro nas notícias, né? Os problemas associados ao ensino, né, nessas condições. Em março de 2021, né, a gente tem informações como o fechamento de escolas podem deixar 70% das crianças brasileiras sem compreender até textos simples, né? E vale a pena ressaltar também que esse impacto é muito maior, de forma geral, para os jovens e para as pessoas das camadas socioeconômicas mais baixas. Então, a gente tem já, com relatórios já deste ano, de fevereiro deste ano, evidências de perdas significativas em aprendizagem, prejuízo em desenvolvimento infantil, aumento da evasão escolar e queda em rendimentos futuros dessas pessoas e na produtividade e no PIB do Brasil. E isso não é só no Brasil, né? Isso também a gente observa, tem dados do Banco Mundial também que isso está, enfim, acontecendo ao redor do mundo. Mas tem uma oportunidade aqui, né? Então, já desde março de 2020, existem sugestões, né, de que a pandemia, no contexto educacional, também nos dá umas oportunidades, né? Eles apontam 3 coisas que poderiam fazer uma alteração da educação. Eu queria ressaltar hoje aqui o primeiro ponto aqui, que isso força a gente um pouquinho a mudar um pouquinho o jeito que a gente ensina. Porque, assim, afinal de contas, o que a gente está fazendo, né, gente? Porque, assim, quase todo o tempo nas escolas e nas universidades é dedicado à apresentação de conteúdo. Os estudantes não têm muito tempo de pensar, nem integrar, nem usar os conhecimentos, né, que a gente está apresentando para eles. Eles também não têm tempo de ter boa saúde, né? Pelo menos no nível universitário, é tanta matéria, tanta aula, que eles não fazem exercício, eles não dormem direito, né? E a gente sabe que isso é essencial para ter um bom desempenho cognitivo. E isso, infelizmente, não melhorou muito durante a pandemia. Então, a gente vê que umas pesquisas que foram feitas, infelizmente, ainda no ano passado, com quase 15 mil docentes aqui,
que a maior parte deles está fazendo um esforço enorme, né, 70% aqui para manter os conteúdos das disciplinas, e mais quase metade deles está tentando propor, né, novas experiências de aprendizagem, mas também eles não têm muita informação de como fazer isso. Então, o que eu queria discutir hoje com vocês é o contraste entre o que é estudar para dentro ou o que é estudar para fora, tá? Eu vou explicar mais para frente. Então, o que eu estou chamando de ensinar para dentro é o método tradicional da gente ensinar, que é apresentar informações e socar um monte de informações para dentro do cérebro dos estudantes. Mas existe uma forma alternativa de fazer isso, que é ensinar ou estudar para fora, ou seja, tentar ensinar ou aprender coisas botando o conhecimento em prática, ou seja, tirando isso para fora da cabeça. Na literatura científica, a gente chama isso de prática de lembrar. Então, prática de lembrar, que eu já vou explicar com um monte de exemplos para vocês, vem do inglês retrieval practice, e esse termo passou por um rebranding, ou seja, recebeu um nome novo, mais sexy, tá? Porque antes ele chamava efeito de teste, ou testing effect, aí não fazia sentido, não fazia nenhum sucesso, tá? Aí eles inventaram esse nome mais bonito, aí teve um boom nas pesquisas nessa área. Então, prática de lembrar, como eu vou mostrar para vocês, só para introduzir, né, nesse cenário, é uma coisa que não envolve custos, é simples e fácil de implementar, que eu espero que até o final, né, dessa palestra vocês tenham entendido como que se faz isso, e serve com ou sem tecnologia, tá? Independentemente de você ter tecnologia ou não. A gente tem milhares de estudos científicos que mostram as vantagens da prática de lembrar no sentido, em relação ao estudo tradicional, no sentido de melhorar a aprendizagem das pessoas, tá? E isso a gente tem evidências desde o final do século XIX em relação a isso. Então, aqui tem algumas referências, né, bibliográficas, alguns trabalhos que são meta-análises, ou seja, são análises que são feitas juntando resultados de vários estudos diferentes, e todos eles apontam que essa prática de lembrar é uma ferramenta robusta no sentido de melhorar a aprendizagem. Então, afinal de contas, o que é essa maravilha? O que é a prática de lembrar? É muito simples, gente. Esse aprender para fora é aprender tentando lembrar conteúdos anteriores aos quais nós fomos expostos em algum momento, tá? Então, a gente sabe um monte de coisas mesmo sem ter tido aula, né? A ideia da prática de lembrar é fazer as pessoas pensarem sobre o que elas já sabem, ou o que foi apresentado, por exemplo, na última aula. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso fazendo testes, fazendo exercícios, respondendo perguntas, pensando em exemplos da vida real, no qual a gente pode aplicar aquele conhecimento, fazendo resumo do que a gente aprendeu na última aula de cabeça, né? Sem colar, sem ficar olhando nas anotações. E até fazendo prova, né? Fazer prova é um jeito da gente, que força a gente a pensar sobre o que a gente aprendeu, e isso também é uma oportunidade de aprendizagem. Sempre que a gente faz esses exercícios com os alunos, é muito importante, aliás, é essencial para que isso funcione, ou seja, para que a gente lembre das coisas, que a gente dê feedback para os alunos, ou seja, conte para eles se eles acertaram ou erraram, tá? Então, prática de lembrar com feedback, de maneira que o aluno possa saber se ele acertou, é a forma mais efetiva de aprender, porque ela parece levar a uma retenção mais duradoura de informações. Não precisa ser formal isso aí, tá, gente? Não precisa ser um teste lá do caderno, do livro, que você tem que achar na internet. Serve como prática de lembrar, por exemplo, você perguntar, o que você achou mais legal da aula? Isso é prática de lembrar, a pessoa tem que lembrar, puxa, o que eu aprendi? Nossa, o que eu acho legal, o que eu acho importante? Do que eu gosto. Só fazer isso já força a pessoa a tentar escolher algum conteúdo, né, que ela gostou, e pensar sobre o conteúdo, refletir sobre o conteúdo. Isso é prática de lembrar. Outro exemplo. O que isso aí, que a gente acabou de ver, tem a ver com o conteúdo que a gente estudou antes? Ou tem a ver com o conteúdo da outra matéria? O que isso aí tem a ver com história, geografia? Isso é prática de lembrar. Ou pense num exemplo da vida real sobre o que eu acabei de contar para vocês. É outro exemplo. Ou mesmo, bole uma pergunta para o seu colega sobre esse conteúdo, né? Isso faz com que a gente tenha que exercitar, né? Pensar sobre o que a gente aprendeu e tentar inventar uma pergunta, né, sobre aquilo. Isso já é um excelente exercício também. Então, quais são as vantagens que a gente tem na literatura sobre usar essa prática de lembrar? Isso, a princípio, já serve para qualquer matéria e para todas as idades.
Então, a gente tem evidências de que isso melhora a recordação das informações em longo prazo, aumenta a capacidade de identificar lacunas no conhecimento. Quando a gente identifica a lacuna, a gente corre atrás, né, da informação para preencher essa lacuna. Isso aumenta a aprendizagem do próximo conteúdo que vai ser ensinado também, né, porque eu já aprendi bem antes, então eu aprendo a próxima coisa mais fácil. Ajuda na organização mental dos conteúdos, na transferências de uma informação para contextos diferentes, aumenta até a evocação de conteúdos relacionados, mas que a gente não praticou, e diminui a interferência que tem daqueles conteúdos muito parecidos, sabe? Quando tem assim, uma coisa é uma coisa ou é outra, a gente sempre confunde. Nesse caso, isso aí, essa prática de lembrar também ajuda. Isso tudo, que é mais interessante, acontece mesmo quando a gente erra a resposta. Ou seja, se a gente está respondendo perguntas, e puxa, fui lá e errei a resposta. Vocês vão ter uma chance de praticar isso aí também, mais para frente. Então, mesmo quando a gente erra a resposta, se alguém dá o feedback e diz, não, não é bem isso, é aquilo, essa prática funciona, tá? E ela faz com que a gente retenha essa informação por mais tempo. Bom, gente, todo professor pode dizer, já sei isso, né? Eu sempre dou exercício para os alunos, né? Mas, em geral, os exercícios que são dados, eles são mais no sentido de fazer uma avaliação do que o aluno aprendeu e não pensando, de fato, em fazer com que ele pense a respeito do assunto e reflita e aprenda, né? Isso é um pouco diferente nas ciências exatas, né? Óbvio que em ciências exatas a gente sempre faz exercícios, né? Porque, de fato, se ensinar matemática com enunciados, tipo, a ordem dos fatores não altera o produto, não faz ninguém aprender a fazer conta de vezes, né? Eu preciso fazer 3 vezes 2 ou 2 vezes 3 para entender que isso dá na mesma, né? Bom, então, se prática de lembrar é tão maravilhoso, por que todo mundo usa isso? Não, né? A gente ainda continua estudando e ensinando, focando muito em colocar a informação para dentro da cabeça. Por que raios que a gente faz isso? Então, gente, eu preparei umas 3 enquetes para essa apresentação, mas a gente teve problemas técnicos, então não fiquem chateados, tá? Mas a gente vai pedir para vocês responderem só pelo chat. Então, eu queria que vocês respondessem qual é a técnica dessas aqui de estudar que vocês mais usam na vida de vocês. Vocês releem os textos, as anotações, vocês grifam, vocês fazem exercícios, procuram fazer exercícios sobre os assuntos, fazem resumo ou estudam em grupo? Responda aí no chat, por favor. Bom, gente, eu confesso que eu tô roubando, sabe? Porque eu já fiz isso tantas vezes que eu sei qual a resposta que vai dar, tá? O fato de eu saber, não só com palestras e tal, mas a gente fez um estudo que a gente publicou com perguntas, várias perguntas sobre como as pessoas estudam, para uma amostra grande de 800 pré-universitários. E o que a gente verificou é que as pessoas gostam mais de reler coisas, né? Então, a gente deu uma lista para as pessoas de várias técnicas de aprendizagem e perguntou para elas como frequentemente elas usavam essas técnicas, né? Desde nunca até frequentemente. Então, a barrinha preta aqui é frequentemente. Então, vocês veem aqui que a reler conteúdos e anotações ganhou, né? Foi muito próxima de sublinhar, muita gente usa isso como técnica de aprendizagem, tá vendo aqui uma porcentagem enorme, aqui tem o 100%, aqui 0. Fazer exercícios práticos, né, fazer exercícios dos conteúdos, muitas pessoas usam também, né. Resumir, aqui é um certo problema, porque tem gente que resume só com um caderno aberto, né. Aí ela olha o caderno e põe no resumo, olha o caderno, daí não serve, tá, como prática de lembrar. Agora, quando a gente senta e faz um resumo de cabeça do que a gente lembra. Quando a gente não lembra mais, vai lá espiar. O que é que a gente esqueceu? E continua, aí é uma boa forma é uma prática de lembrar, né? É uma boa forma de aprender. Então, essas formas aqui são as formas melhores, né? Fazer exercícios práticos, resumir, pensar em exemplos da vida real e se autotestar, né? Por várias formas. Então, a gente vê que tem uma boa porcentagem das pessoas que usam essas técnicas, uma boa porcentagem que usa só às vezes, né? E várias pessoas que usam quase nunca. Então, no total, a gente perguntou sobre 10 técnicas, né? Isso baseado em estudos anteriores que foram feitos em universidades de elite nos Estados Unidos.
o resultado que a gente obteve foi igual, né? Então, os estudantes brasileiros aqui pré-universitários estudam exatamente da mesma forma que os estudantes de Harvard, e Princeton e essas coisas assim nos Estados Unidos. E a gente só tem uma diferença que é mais cultural, que é a questão de estudar em grupo. Existem pouquíssimas pessoas que estudam frequentemente em grupo, isso é muito triste, porque quando a gente estuda em grupo, fora a fofoca, né, óbvio, se a gente consegue não ficar só fazendo fofoca, o fato de achar perguntas para fazer para o colega, tomar o ponto do colega, né, o colega tentar responder, isso é uma excelente forma da gente praticar lembrar, né, porque a gente tem que não só saber as respostas, mas também inventar as perguntas, né, então nesse aspecto aqui, só que a gente foi diferente dos americanos, eles estudam bem mais em grupo. Então, como é que a gente faz para mudar isso? Então, o que eu queria discutir aqui com vocês são 3 coisas, né? Eu queria explicar um pouquinho por que a gente ensina e tende a estudar dessa forma. Em segundo lugar, eu vou falar um pouquinho sobre a importância de estudos científicos, né? Sobre isso, né? Em contexto educacional. E o terceiro ponto é que eu vou tentar explicar um pouquinho por que a prática de lembrar funciona. Porque eu não estou muito convencida de que basta contar para as pessoas. Eu queria tentar mostrar para vocês por que isso funciona. Então, vamos para o primeiro ponto. Ok. Por que a gente continua ensinando, estudando, né, para dentro? Eu acho que tem 3 motivos. O primeiro motivo é uma coisa chamada ilusão de competência, que eu já vou explicar. O segundo motivo é que ninguém ensina para a gente como estudar direito. E o terceiro ponto é que é mais fácil estudar para dentro. Vamos lá. O que é essa tal de ilusão de competência? Bom, quando a gente estuda com acesso ao conteúdo, ou seja, a gente relê as anotações ou relê um livro, essa prática engana a gente. Porque quando a gente tem muito acesso a um fato, ou a um objeto, ou a uma informação, isso promove um senso de familiaridade. Então, quanto mais eu leio uma coisa, mais familiar eu percebo que aquilo é. Tá? E essa familiaridade engana a gente. A gente acha que a gente está sabendo, a gente tem a sensação de saber, mas de fato, na hora que a gente tem que tentar lembrar aquilo, né, na prova, ou quando a gente quer botar aquele conhecimento em prática, a gente percebe que a gente não sabe os detalhes, que a gente não sabe aquilo muito bem. Então, eu queria que vocês fizessem um exercício aí. Esse aqui não é enquete, tá? Tentem desenhar, peguem um caneta, um lápis, ou se vocês não têm a mão, façam isso na cabeça, tentem desenhar o logo da Apple na cabeça de vocês. Eu esqueci de declarar que eu não tenho conflito de interesses, tá? A Apple não paga para mim para dar esse exemplo, mas aquele é um ótimo exemplo, tá? Ok, então tentem desenhar aí como vocês acham que é esse logo da Apple. Ó, gente, não fiquem com vergonha com o desenho de vocês, tá? Isso foi um estudo científico, esses aqui são os exemplos dos desenhos que as pessoas fizeram. Então, como vocês estão vendo, as pessoas não têm uma noção muito boa como é que é esse logo da Apple, tá? Independentemente se a gente está comparando pessoas que têm aparelhos celulares, telefones, etc., dessa marca ou não, né? Então, vocês veem que é bem complicadinho aqui a ideia deles. Aqui seria uma enquete. Votem aí para mim no chat qual dessas alternativas aqui você acha que é o logo certo, por favor. Ok. Em geral, aqui é bem variado, tá? Muita gente, em geral, vota no E, que é em geral, que ganha mais ponto. Enganei vocês, tá? Nenhum desses é o logo correto, tá? O logo correto é esse aqui. E ele é um pouquinho diferente desse aqui, que era a opção E, porque ele, além, né? Então, assim, o que é importante sobre esse logo? A mordida é para esse lado aqui e a folhinha inclina para o mesmo lado, tá vendo? E aí, a forma da maçã mesmo, ela tem uma reentrância em cima e no logo correto ela tem uma reentrância embaixo também. Ou seja, esse é um exemplo extremamente simples, é um desenho extremamente simples, que certamente vocês já viram milhares de vezes. E mesmo assim, pouquíssimas pessoas conseguem desenhar isso adequadamente. Então, nesse estudo, né, que eu mostrei para vocês, tinha 85 pessoas, só uma delas acertou todas essas características do logo, e menos da metade reconheceu o desenho certo. No caso deles, eles tinham a amostra do desenho correto também, tá? Os brasileiros parecem ser melhores, a gente consegue ter uma taxa, a gente já fez isso algumas vezes aqui, uma taxa um pouco melhor de desenho, mas o reconhecimento é mais ou menos na mesma também.
Ok, e tem problema se a pessoa errar? Se vocês erraram aí? Ai, desenhei errado, puxa vida, isso não vai servir para nada, não vou lembrar. Não, na verdade não, porque eu dei o feedback para vocês, né? Eu falei, olha, a mordida é para cá, a folhinha é para cá, e tem uma reentrância em cima e tem uma reentrância embaixo. Essas são as características. Então, errar não é um problema, tá? A gente tem estudos mostrando que quando a gente erra, às vezes a gente até lembra melhor, né? Depois, posteriormente, a coisa correta, do que quando a gente acerta de primeira, tá? Mas precisa ter esse feedback, tá? É muito importante, senão a pessoa pode achar que acertou e fixar, né, naquela informação errada. Ok, então, isso aqui serve para ilustrar essa coisa que a gente chama de ilusão de competência. As pessoas, em geral, acham que sabem fazer o desenho do logo, porque elas viram muitas vezes, mas quando elas vão tentar fazer isso, elas não conseguem, tá? Mas elas têm essa ilusão de que elas conseguem. Então, a moral da história aqui é que a familiaridade com alguma coisa não assegura que a gente vai saber disso. Isso também funciona para textos. Quanto mais eu leio, mais familiar eu acho que a informação é, e mais eu acho que eu estou sabendo a matéria e chega na prova eu não estou sabendo. Assim, do ponto de vista de como formam as memórias, isso é fácil da gente mostrar, porque tem as áreas cerebrais, os circuitos cerebrais responsáveis pela identificação de familiaridade de um estímulo, são bem distintas daquelas que formam novos conhecimentos. Então, a gente consegue até explicar isso do ponto de vista neurocientífico. Esse slide aqui, tá, representa 6 experimentos. Eu não vou explicar como é que são esses 6 experimentos. O que eu queria só que vocês prestassem atenção é o seguinte, que existe em comum entre todos eles. Eles pediram para as pessoas preverem o que elas acham que ia acontecer em relação à capacidade delas lembrar informações, que está em azul, tá, em todos os experimentos. E em vermelho, eles foram lá e mediram de fato quanto que as pessoas conseguiam lembrar. Vocês estão vendo que o azul não tem nada a ver com o vermelho, ou seja, nós somos péssimos em averiguar, né, em perceber quais são as nossas habilidades de memorização de informações, né, ou de uso de conhecimento. Isso é muito ruim de fazer isso. Então, não basta a gente usar o nosso feeling, o que a gente acha, tá? Isso não serve nesse caso, porque a gente é muito ruim de fazer isso. Razão pela qual talvez a gente continue tanto usando técnicas ineficientes para estudar. O segundo ponto aqui, será que as pessoas usam porque elas foram ensinadas dessa forma? Então, aqui eu tinha outra enquete. Como é que vocês aprenderam a estudar? Põe aí no chat para mim. Sozinhos, na escola, na internet, no cursinho, na universidade ou com a família? Como é que vocês aprenderam a estudar? Quem que ensinou vocês a estudar? Aqui também sem resposta já. Depois eu vou checar, tá? No chat, direitinho. Então, um exemplo aqui, tá? Eu fiz essa pergunta num cursinho pré-vestibular, que eu fui dar uma aula, tinha 68 pessoas, das quais 42 disseram que aprenderam a estudar sozinhos, tá? Então, isso é generalizado, a gente vê isso repetidamente. Então, ninguém está ensinando os estudantes a estudar, a gente ensina a matéria, mas a gente não ensina eles como organizar ou como estudar, quais são as técnicas melhores. Isso aqui está errado, tá? A gente devia estar estudando os alunos desde pequenininhos, como é que eles estudam, uma vez que eles começam a ter, né, avaliações, ou enfim. Então, o que acontece? Cada pessoa está aprendendo sozinha, cada pessoa está reinventando a roda, né? Então, essa prática de releitura, que é estudar para dentro, ela dá aquele senso de familiaridade, a pessoa acha que está sabendo e continua estudando assim, e vai estudando assim, tá? Só que eu já mostrei para vocês que não funciona isso muito bem. O terceiro motivo pelo qual eu acho que a gente estuda assim é que ensinar dessa forma, só relendo, assim, né, fazendo coisas mais passivas, ela é bem mais fácil, né? Ela exige menos esforço, né, e ela dá aquela ilusão de aprendizado pra gente, mas a gente tem que lembrar do exemplo que eu dei para vocês do logo, por exemplo, né? A gente vê que não é tão assim, né? Então, de fato, para aprender, a gente tem que fazer mais esforço, a gente tem que praticar tirando da cabeça as informações. E isso até, a gente não precisa fazer isso por tanto tempo também. Se a gente faz, né, uma prática de estudo com maior esforço, a gente pode usar menos tempo para isso e guardar o tempo que sobra para fazer outras coisas, né, como descansar, que a gente precisa também.
Então, por exemplo, né, isso aplica também a questões de exatas, né? Então, como é que vocês acham que é mais fácil? Estudar, né, uma conta aqui matemática. Eu pegar a conta e fazer a conta de novo, ou eu pegar e reolhar como eu já resolvi a conta. Então, tem muita gente que estuda para exatas só reolhando a conta. Quando ela reolha a conta, fala, lembrei. Mas lembrar, gente, identificar como familiar, não ajuda muito. Na hora que você vai tentar fazer na prova, você vai ver que você não vai conseguir fazer, né? Então, esse é um exemplo aqui de como que a gente usa a releitura, né, nas exatas também. Não, a gente tem que fazer o exercício de novo, tá? Realmente para conseguir aprender. Bom, o segundo ponto, né, que eu queria discutir hoje é a importância de estudos científicos sobre isso, que se encaixa um pouquinho com o que eu acabei de falar. Então, se a pessoa não usa o próprio esse senso de familiaridade, né, como pista para a melhor forma de estudar, ela pode usar essa outra estratégia aqui. Ela estuda de um jeito, faz uma prova, e foi mal, tirou D. Aí ela estuda de outro jeito, faz uma segunda prova, tirou A. Nossa! Então, ela pode concluir, de repente, que esse jeito 2 aqui de estudar é um jeito melhor. Mas dá para comparar isso, gente? A prova 1 com a prova 2? Não dá, né? Porque a matéria era diferente, a prova era outra, o tempo, né, de estudo variou de uma situação para outra, a época que a prova foi feita é diferente. Então, de fato, a gente precisa ter estudos controlados, né, para a gente estudar e determinar qual é a melhor forma de estudar. E como é que são feitos esses estudos? A gente pega um monte de gente, a gente aleatoriza um grupo de pessoas aleatória para um grupo, outro grupo para outro grupo. Esse grupo aqui estuda de um jeito, esse estuda de um outro jeito, daí todo mundo faz a mesma avaliação. Aí a gente consegue determinar se essa manipulação do jeito de estudar teve um impacto na retenção das informações, tá? Então a gente precisa fazer isso de forma ordenada, não dá para cada indivíduo fazer isso ou cada professor, né? Porque a situação muda, né? Mas como tudo em ciência, é um pouco mais complicado que isso, tá? Então, a maior parte das evidências que a gente tem de que prática de lembrar funciona, elas são evidências de estudos feitos em laboratório, em condições que são um pouco artificiais e não são como na sala de aula, né? E elas comparam sempre a prática de lembrar com essa coisa de releitura, né? E nesse caso, não tem dúvida de que de fato é melhor. Só que na prática, na vida real, o professor e o aluno não aprende só relendo, né, o conteúdo. Tem um monte de outras coisas que são feitas. Então, os estudos mais recentes, ó, aqui eu pus exemplos de estudos de 2017, esse aqui é um estudo de um grupo brasileiro, tá, que publicou em 2019, e esse aqui acabou de sair de 2021, estão tentando averiguar o impacto da prática de lembrar dentro da sala de aula, e os resultados não são tão claros quando a gente compara com outras estratégias educacionais que os professores usam, que a gente sabe que funcionam também, né? Então, isso está chamando a atenção de que a gente precisa estudar mais essa questão na prática, embora existam evidências contundentes de que parece que é bom também. E, em paralelo, tem outras pesquisas saindo com resultados muito interessantes. Essa aqui acabou de sair, ó, abril de 2021, mostrando que prática de lembrar antes de apresentar o conteúdo é melhor do que a prática de lembrar depois. Ou seja, vem o estudante, você faz um monte de perguntas sobre o assunto que você vai dar, depois você dá o conteúdo. Isso, lá na prova mais para frente, faz com que eles lembrem mais das informações do que fazer os exercícios sobre a matéria depois. Por que isso, né? Acho que porque só você ter feito o aluno refletir, pegar as informações que ele já sabe, identificar as lacunas, faz, em parte, com que, quando a matéria é dada para ele, as informações se encaixem melhor com o que ele já sabe, né? E isso faz um aprendizado mais duradouro. Outro problema que a gente tem aqui nas ciências em relação a estudar isso aqui é que é um pouco difícil ainda da gente integrar, né, os conhecimentos em áreas diferentes, né? Então, a área da educação e a área das ciências cognitivas, elas têm teorias diferentes e abordagens diferentes. E nessa área específica, né, voltada, né, para questões práticas de ensino, essas duas áreas teriam que se conversar, elas não se conversam muito bem, né? Então, por exemplo, na área de educação, das teorias que é muito citada é a taxonomia de Bloom,
que propõe que existem níveis diferentes, hierárquicos, né, de como que a gente aprende coisas. E tem várias críticas em relação a isso, que essa ordem não necessariamente se aplica, depende do conteúdo, e tem estudos agora já tentando integrar essas informações e mostrando que não é bem assim. Na verdade, quando a gente aprende alguma coisa que é para ser decorado, a gente, né, faz prática de lembrar para decorar coisas, para aprender fatos, a gente depois aprende, né, lembra melhor de uma forma parecida. Enquanto que você precisa de outras estratégias para usar conhecimentos que não sejam decoreba e que vão impactar depois a maneira da gente lembrar essas informações também. Então, por exemplo, né, gente, tem coisa que a gente tem que decorar, né, data em história, é importante, não adianta eu raciocinar qual é a data. Eu posso dizer, eu lembro que é no século XX, mas não serve isso, né, a gente tem que saber exatamente a data, né. Eu pus essa tirinha do Calvin aqui, que a professora pergunta para ele quem foi o primeiro presidente, e ele fala que ele não sabe, mas que ele sabe a origem secreta de cada super-herói da Liga Termonuclear da Justiça do Capitão Cometa. Então, essa informação para a professora não tem utilidade nenhuma, mas talvez para o Calvin, né, se ele for virar cartunista ou sei lá o quê, essa é uma informação que pode ser importante, né? Então, de fato, né, como a gente estuda, né, a forma de estudar depende de muita coisa, né? Depende da matéria, depende da proficiência do aluno, da idade, se a questão é online, eventualmente, ou presencial, né? Então, isso tudo a gente tem muito que estudar ainda em relação a esse uso desse tipo de técnica. Então, agora eu vou passar para o meu último ponto, né? Que eu acho que é o seguinte, não adianta só eu dizer isso para vocês, olha, ciências dizem que prática de lembrar é bom. Agora eu vou tentar convencer vocês, com um pouquinho de conhecimento sobre como a memória funciona, de por que a prática de lembrar realmente deve ser mais investigada e mais usada no contexto educacional. Então, a gente precisa aqui considerar que isso envolve uma mudança de hábito, e as pessoas não são muito boas, né, de quebrar hábitos, né? Então, a ideia em geral, é que se você tem uma situação específica, você dá atenção para aquele fato, você devia depois fazer uma avaliação dessa questão para gerar uma resposta. E hábitos são bons para cortar caminho, né? A gente desenvolve hábitos para deixar de ter que fazer um esforço para fazer avaliação. A gente vai direto da atenção para a resposta. Então, é isso que o hábito está fazendo com a gente, né? Então, se a gente já tem um hábito de estudar de uma forma, porque a gente achou que aquilo é bom, é muito difícil quebrar esse tipo de hábito e fazer realmente uma reavaliação. Então, é isso que eu vou tentar fazer com vocês agora, mostrar algumas evidências para ver se isso ajuda a convencer vocês de que a gente deve considerar mais fazer prática de lembrar. Então, vou tentar explicar como que ela funciona. Bom, gente, existem muitos tipos diferentes de memória, cada uma delas tem características específicas, circuitos cerebrais diferentes e envolve processos diferentes. Eu vou discutir com vocês somente um tipo de memória, que é uma memória, digamos, para conhecimentos acadêmicos. Então, como é que a gente guarda conhecimentos acadêmicos na cabeça da gente? A gente guarda esses conhecimentos por assunto, a gente não guarda por conteúdo emocional, nem em ordem alfabética, nem em ordem cronológica, nem de forma de cor, né? A gente junta informações na memória por cor e nem por rima, tá? Esse tipo de memória específica a gente guarda por assunto, tá? Então, a gente junta e guarda as informações, digamos, né, em redes que tem a ver com determinados assuntos. Então, essa memória, né, ela guarda informações de forma interconectada por assunto, e a gente chama isso de memória semântica. O nome não tem menor importância, mas se alguém tiver algum interesse, tem aqui alguns trabalhos que vocês podem depois pegar nos slides para aprender um pouquinho mais sobre isso. E essa foto aqui é o adorável homem que propôs a existência desse tipo de memória, chamado Eldon Turing, que ainda é muito velhinho, está vivo ainda. Bom, então, como é que é essa memória semântica aí? Então, a memória semântica, ela guarda informações ou conhecimentos, que nessa área chama nodos, digamos que seja cada uma dessas bolinhas aqui, na forma de redes interconectadas. E como é que elas são formadas, essas memórias? Elas são formadas quando determinados conhecimentos, conteúdos, digamos palavras, aparecem ou co-ocorrem
ao longo da nossa vida. Ou aparecem no mesmo contexto, ou são similares em relação a várias dimensões diferentes. O que é importante aqui? Cada vez que a gente ativa um conhecimento, pensa no sentido de uma palavra, por exemplo, ou ativa um nodo, né, como é chamado nessa literatura, existe uma coisa que a gente chama de ativação espraiada para os nodos mais próximos. Então, digamos que essa coisa aqui vermelha seja memória semântica, tá? Memória semântica, acabei de implantar em vocês aí um nodo novo, memória semântica. O que vai ter acontecido aí? Como é memória semântica, vocês sabem um monte de coisa sobre memória. Então, vocês foram lá e colocaram essa informação lá junto na rede de vocês sobre conhecimentos de memória. Próxima vez que eu for falar de memória semântica, tudo que tem a ver com memória, que vocês já sabem, que está nessa rede, vai ser também ativado, tá? Então, pensou em memória semântica, você pensa em outras memórias, outras coisas aqui. O que é importante aqui é que cada vez que a gente ativa essa rede de informações, a ativação para os nodos mais próximos acontece de uma forma meio aleatória. A gente não sabe exatamente quais nodos que vão ser mais ativados. Então, quando existe essa ativação espraiada ou essa ativação conjunta de nodos, isso reforça essas conexões e faz com que a rede fique mais forte e que as conexões fiquem mais fortes também. Como cada vez que a gente pensa no assunto, alguns nodos são mais ativados do que outros, se a gente fizer isso repetidamente ao longo do tempo, ao longo da nossa vida, isso vai criando uma rede com muitas interconexões. E muitas vezes são formadas até conexões sobre as quais a gente não pensou a respeito antes. Então, isso demora a se formar, né? Então, para que a gente forme essas conexões, a gente precisa fazer alterações no cérebro, né? Conexões entre as células do cérebro, que a gente chama de neurônios, né? Então, aqui tem 2 neurônios conversando aqui, tá? Fazendo uma nova conexão. Isso demora a ser formado. Isso a gente forma ao longo da vida, né? Vocês sabem, por isso que a gente tem que passar tantos anos na escola, né? Aprendendo tanto. E a gente começa aprendendo como? A gente começa com poucas informações sobre um conteúdo e a cada ano escolar a gente aprende mais informações de maneira a complexificar essas redes semânticas, né? Ao longo do tempo. Então, a gente precisa dessa repetição de informações, de ativação desses conteúdos em contextos diferentes, de formas diferentes, em ordens diferentes. Isso forma essas redes cada vez mais fortes ao longo da vida e dessas experiências repetidas. Então, com mais experiências e exposições, essas redes se complexificam e elas também passam a se interrelacionar, né? E o que é legal aqui também, né, dessa questão daí da ativação espraiada que eu falei para vocês, é que uma informação puxa a outra, né? Então, digamos aqui que eu penso aqui numa coisa, eu ativo essa rede aqui, mas eu ativei esse nodo aqui verdinho aqui. Não é o vermelho que é a memória semântica, mas é essa verdinho aqui, digamos que seja uma outra informação sobre memória que vocês sabem. Se ela ativar aqui, ela vai ativar outras coisas dessa mesma rede. Inclusive, a tal da informação que você está querendo buscar aqui, que é, digamos, o nome memória semântica. E à medida que a gente fica mais velho, a gente vai interconectando redes e vai tendo uma ideia geral sobre como o mundo funciona, mais interconectado. Então, uma informação semântica é mais facilmente recuperada da memória quando ela é relacionada a várias outras, quando essas relações foram aprendidas em diferentes contextos, e preferencialmente quando os alunos têm a oportunidade de tentar fazer relações, né, pensar sobre esses conteúdos de forma espalhada no tempo, tá? Então, o que a gente chama isso de prática de lembrar espaçada. Não serve uma vez só, a gente tem que ver essas informações juntas de diferentes formas em diferentes contextos. Então, não basta expor os alunos só repetidamente, na mesma ordem, a mesma coisa, tá? Eles precisam pensar, tá? Passivamente não funciona. Os caras têm realmente que usar os conhecimentos que eles têm, né? Botar em prática isso. Então, nesse momento, eu queria que vocês pensassem um pouquinho se a forma que vocês estudam, de fato, forma redes semânticas complexas e estruturadas, né? E acho que isso é uma coisa que vocês podem refletir a próxima vez que vocês forem estudar. Ok, então eu vou dar um exemplo agora.
um exemplo prático. Como é que a gente aprende o conjunto de informações na vida normal, para depois contrastar como a gente faz isso na escola ou na faculdade. Então, vamos dizer que eu quero aprender associações entre pessoas de uma família desconhecida, tá? Que ocorre ao longo de várias experiências de contato com essa família. Eu vou dar um exemplo aqui do Game of Thrones, tá? Que é uma série, eu tentei fazer isso com a família real de vários países, mas ninguém sabia, ninguém da família real, e não deu certo. Então, agora a minha tentativa é fazer, depois vocês me contam se funciona, com o Game of Thrones, que muitas pessoas viram, e as pessoas que não viram, pelo menos sabem alguma coisa. Então, eu tô assistindo a série lá, aparece um personagem, aí aparece outro personagem, aí tem outra cena em que eles aparecem juntos, isso já é uma indicação ali para o meu cérebro que eles têm um a ver com o outro, então eu vou conectar esses dois indivíduos. Aí os dois indivíduos aparecem na cama juntos, que é uma indicação que eles são muito conectados, né? Então eu faço uma conexão mais forte entre eles. Aí tem outras cenas no mesmo lugar, na mesma casa, mas com outros personagens. Aí eu vejo que esse personagem aqui aparece aqui junto com estes outros que a gente já conhecia. Falei, deve ser a mesma família. Aí eu vejo que tem um monte de outros personagens que pertencem a essa família. E à medida que eu vou vendo a série, eu vou aprendendo coisas sobre essas famílias, que tem uma coisa aqui, que tem uns tipos de lobos, tem até uma terminologia nova, dire wolves, que tem a ver com essa família, e com o passar do tempo eu vou aprendendo as características individuais e pessoais de cada uma delas, como o nome delas. Então, com repetidas apresentações e exposições, no caso de uma série, claro que é muito mais interessante, porque tem um colorido emocional, tem um monte de coisas, né, contextuais que estão acontecendo ali, eu sou capaz de aprender as relações diretas, vou fazer uma rede semântica para essa família, tá? E cada nó é uma pessoinha ali. Eu vou aprender as relações diretas, entre elas as relações indiretas também, né? Então, se eu sei que que uma pessoa tem um filho, eu sei que o pai dessa pessoa é avô daquela, né, do filho dessa outra pessoa. Eu sei o nome deles, eu sei as características que são comuns a todos e as características pessoais que são individuais. Ainda por cima, se depois da gente ver o episódio da série tivesse um quiz, quem é marido de quem, tal, aí a gente aprender mais ainda sobre, né, a gente captar melhor as relações entre as pessoas dessa família. Agora eu vou mostrar como é que a gente faz na escola para aprender isso, tá? Aqui, gente, se vocês não viram a série, tem um potencial spoiler, tá? Então fechem os olhos. Então, digamos que eu precisa estudar aqui na matéria, super legal essa matéria, as relações das pessoas de duas famílias aqui da série Game of Thrones, tá? Então, vamos embora estudar. Como é que a gente faz isso? Em geral, a gente pega lá a lista, né, e fala, fulano de tal, Richard Stark, se casou com a fulana, Lyanna, eles tiveram 4 filhos. Aí o filho mais velho casou-se com não sei quem, eles tiveram 5 filhos. A filha mais nova casou com não sei quem, tarará. Aí a gente relê de novo, e a gente relê de novo, a gente relê de novo, e a gente vai relendo, vai ficando familiar, a gente vai falando, pô, tô sabendo tudo. Mas aqui é um tipo de aprendizagem bem passiva, bem linear, né? Eu tô sempre vendo essa pessoa relacionada com essa, o número de filhos desse casal e tudo mais. Aí chega na prova, tudo bem, né? Eu vou ter muita facilidade, provavelmente, de responder perguntas que refletem a maneira como eu estudei. Então, se eu pergunto, Richard Stark casou-se com... Aí eu tenho que apresentar um nome. Eu estudei dessa forma, é fácil. Eles tiveram quantos filhos? 4. Qual o nome da filha mais velha? Se isso está no texto, é fácil de responder. E, em geral, as provas são assim, tá? Só que na vida real, gente, a gente precisa saber as relações não estudadas. Por exemplo, quem era o tio do fulano? Quem que eram os sogros de ciclano? E a gente não estudou dessa forma. E fica muito difícil da gente responder esse tipo de pergunta. Só que, gente, na vida real, essas são as perguntas que a gente tem que responder, tá? Tanto na prática corriqueira, quanto na prova. E aí a gente vai mal. Então, dá mal, né? Então, quando a gente estuda para dentro, a gente não consegue distinguir muito bem um traço de memória de outro, a gente vai confundir o nome dessas pessoas, quantos filhos cada casal teve. A gente não tem muito jeito de puxar uma informação, um conhecimento a partir de outros conhecimentos associados, porque a gente só aprendeu em parzinho, tudo de uma forma linear, e a gente não consegue responder perguntas mais complexas, né? Então, tem alternativa? Tem alternativa. A gente pode tentar estudar isso aí para fora. Por exemplo,
A gente pode desenhar, né? Isso é uma coisa que a maior parte de vocês faria. Desenhar essas relações aqui, sem colar, né? Porque se a gente está olhando no caderno e está desenhando, aí não adianta nada, dá na mesma. Mas a gente pode dizer, não, deixa eu tentar lembrar quem que eu lembro aqui, deixa umas pessoas ali com o nome vazio, falei, eu não lembro o nome dessa pessoa, tenta fazer a coisa, quando termina o desenho, a gente olha no caderno para ver o que a gente esqueceu, falei, ih, confundi, coloca ele de novo. A gente pode pensar em relações diferentes dessas pessoas. Por exemplo, essas famílias, quantas mulheres têm? Quantos homens têm? Opa, esqueci, errei aqui, por mulheres e mulheres. Ok, e por idade? Quantos jovens? Quantos mais velhos? Como é que eu posso ordenar essas pessoas por idade? Eu posso ordenar essas pessoas por profissão? Eu posso, sei lá, fazer isso por tamanho das pessoas? Então, se a gente faz perguntas sobre esse conteúdo, que não são as perguntas tradicionais, alternativas, a gente está ativando essa rede semântica de formas diferentes. Isso tudo vai gerar pistas que permitem com que a gente acesse essas informações e encontre essas informações de uma forma mais eficiente. Então, estudar dessa forma, né, pensando em conexões diferentes, né, abordando o assunto de formas e de ângulos distintos, fazem com que a gente aprenda mais relações entre as informações, inclusive relações que a gente não estudou, tá? Então, vamos pensar, esse é um exemplo de uma família. Agora, se a matéria fosse aprender tudo sobre o Game of Thrones, né? É uma matéria de 2 semestres, ó, aprenda todas as relações de todas as pessoas, né? Tem muitas famílias, aqui tem vários exemplos, né? Cada um desses aqui são as famílias diferentes do Game of Thrones. Então, elas podem se relacionar dessa forma, né? Por geração. A gente pode pensar nelas dessa outra forma, certo? Com relação às relações pessoais, ou quem namorou com quem, ou quem mais atua com quem na série. Essa é uma outra forma de organizar essa família, e essa ainda é uma outra forma, ou seja, no fundo, no mundo do Game of Thrones, todo mundo tem a ver com todo mundo, né? E é isso que é o intuito da educação, a gente entender como todas as informações se interconectam. E para isso, estudando da forma que a gente estuda, a gente não vai conseguir fazer isso muito bem. Então, o que a gente precisa lembrar é que quanto mais a gente pensa a respeito das relações entre fatos, toda vez que a gente pensa e ativa sobre isso, a gente vai ativar essa rede semântica e cada vez de uma forma diferente. Então, isso permite a gente gerar e investigar as relações entre todas as peças, né, dessa rede semântica. Então, isso permite integrar em várias dimensões diferentes, né? Formar redes mais bem interconectadas e, inclusive, aprender as relações de forma indireta, né, que a gente nem estudou. O nosso cérebro faz isso automaticamente, conecta coisas que estão próximas na rede semântica. Então, com mais práticas de lembrar, o acesso fica facilitado, as memórias ficam mais fortes, a gente encontra as memórias mais rápido, confunde menos uma com a outra, associa menos os conteúdos, aprende relações estudadas e o mais importante é que ela dura muito mais tempo. Estou acabando, tá, gente? Então, a gente tem que lembrar que o objetivo é formar redes de conhecimento, tá? E para isso a gente precisa usar mais prática de lembrar. Então, prática de lembrar é uma equação simples, tá? A gente precisa pensar a respeito das coisas de formas diferentes e dessa forma um monte de informações desconectadas ficam todas conectadinhas ali. Então, mais exemplos, né? Pensem no que estão estudando, façam exercícios, façam resumo de cabeças, estudem em grupo, né? E depois da pandemia, usem tempos na fila, no ônibus, também para pensar a respeito da matéria, né? Isso ajuda a gente a aprender. Mas cuidado, tá? A gente precisa espaçar as práticas, tá? Então, fazer tudo na véspera não é bom. Melhor espaçar. O resultado no dia da prova, dessas duas maneiras aqui de estudar, é igual, é bem parecido, mas meses depois, quando a gente vai testar o conhecimento, quando a gente estuda só de véspera da prova, a gente perde essa informação, tá? É que tem Men in Black, a gente apaga tudo. Mas quando a gente estuda espaçadamente, né? Lembra, o cérebro vai aprendendo aqui, vai entendendo que a informação é importante, vai fazendo as conexões e a gente consegue guardar a informação por mais tempo. Então, isso aqui é bom. O que a gente não faz no meio aqui? A gente estuda outros conteúdos ou a gente descansa.
precisa praticar, lembrar e descansar no meio, tá? Então, só para terminar, desenhem ali o logo da Apple para mim, de novo. Ou no papel, ou mentalmente. Vamos lá. A folhinha é para lá, ou para cá, ou é para lá? E a mordida da maçã, para que lado que ela vai? Para lá ou para cá? Também para o mesmo lado. O que mais que tem de característica? Uma bolinha em cima, uma reentrância, né? Uma reentrância em cima, uma reentrância embaixo. Pronto. Né? Vocês fizeram uma prática de lembrar e agora vocês nunca mais vão esquecer o logo da Apple. E a Apple não me paga nada por falar isso, tá? Então, teve problema se vocês erraram? Não. Provavelmente vocês erraram, perceberam onde estava o erro e corrigiram e tá tudo legal, né? Só pensem isso, não basta só estudar direito, tá? A gente, para aprender, a gente tem que estar fisicamente ativo, a gente tem que dormir direito, a gente tem que estar de bem com a vida, a gente tem que comer direito, precisa dormir e descansar, tá? E, por fim, desconectem-se enquanto estudam. Tem muita evidência científica de que celular, etc, atrapalha um monte a nossa capacidade de aprender. Então, moral da história, enquanto isso, em pandemia, fiquem em casa, estudem em casa, pratiquem lembrar, tentem pensar a respeito da matéria, desliguem os telefones, estudem espaçadamente, e isso, a princípio, leva a um aprendizado duradouro. Está aqui o QR Code, se vocês quiserem ter acesso aos slides, e é isso que eu tinha para falar, desculpa, passei 5 minutos, perdão. Ótimo, o pessoal aqui no chat gostando muito, pedindo desesperadamente esse QR Code para ter acesso a esse material riquíssimo, né? E antes de fazer algumas perguntas do público, eu gostaria que o professor João Sato fizesse suas considerações. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite. É um prazer enorme, uma honra estar aqui, né? Como a professora Maria Lúcia comentou, eu sou professor de neurociências da Universidade Federal do ABC, né? E nos últimos 8 anos eu tenho me envolvido muito nas interfaces da neurociência com a educação básica, né? Em tempos de pandemia e tudo mais, então eu acho que esse tema de hoje é muito relevante. Então, assim, parabenizo a brilhante apresentação da professora Sabine, foi muito legal, né? Legal mesmo. Enquanto o pessoal vai mandando as perguntas aqui, o pessoal falando que a apresentação foi maravilhosa, Sabine. O pessoal gostou muito, tá de parabéns. E eu concordo. Então, assim, parabenizar você, Sabine, a apresentação foi brilhante, eu acho que foi muito legal e bem esclarecedora. Enquanto o pessoal está me formulando as perguntas, eu queria começar aquecendo as discussões e vou colocar, então, 2 perguntas iniciais, tá? Para você comentar e depois a gente vai ver aqui as perguntas que as pessoas têm, tá? Então, a minha primeira pergunta, Sabine... Ok. Então, Sabine, a primeira pergunta que eu queria colocar para você é a seguinte, assim, pensando que até o tema, né, as evidências neurocientíficas, né? A apresentação ela se concentrou muito na questão da psicologia cognitiva, principalmente, né? Você poderia comentar um pouquinho sobre a neurobiologia dessa aprendizagem, digamos, de dentro para fora? Se você pudesse comentar um pouquinho sobre a neurobiologia disso, eu ficaria bem grato. Essa é meu primeiro ponto, tá? E o segundo ponto já é mais, assim, acho que provocador, né? Mas considerando a questão da educação, você acha que aprender é memorizar, ter a capacidade de lembrar, ou tem algo mais? Então, esses são os primeiros pontos que eu queria colocar para você como discussão. João, parece que a gente combinou. Eu adorei essa primeira pergunta, porque eu estava doida para alguém fazer essa pergunta. Então, na verdade, assim, quando a gente fala... Não foi combinado, viu? Não foi combinado. Foi espontâneo. Seria demais, né? Eu aí combinar e ainda falar disso. Então, na verdade, isso é uma coisa que eu acho que é bem interessante, porque quando a gente fala, né, essa coisa das neurociências, isso foi até uma sugestão da pessoa que me convidou, né, para falar aqui, o nome, né, da palestra. E quando a gente fala neurociências, é um pouco complicado, porque quando a gente fala em aprendizagem, qualquer nível que seja, é neurociências, porque aprendizagem envolve cérebro. Então, você pode considerar que é neurociências.
Entretanto, né, a gente tem um viés na literatura científica de achar que neurociências tem a ver com técnicas que olham dentro do cérebro o que está acontecendo no cérebro, né? E então isso é importante que vocês saibam, né? Então, na minha perspectiva, neurociências é qualquer coisa que envolve o cérebro, inclusive quando eu não estou olhando para dentro do cérebro. Mas tem muita gente que acha que neurociências é só assim, se eu, né, faço um teste lá, uma ressonância magnética funcional, eu uso um EEG, né, vejo a atividade elétrica do cérebro, tal, para poder medir o que está acontecendo ali. Neste, né, obviamente, qualquer abordagem é super legal, mas neste aspecto específico, em relação à aprendizagem, eu acho que a gente devia focar mais em ver se a pessoa aprendeu, do que ver se ela ativou a área X ou Y, porque a gente tem muito estudo, né, porque é muito chique, né, hoje em dia, você usar essas técnicas, e a gente fala, nossa, eu usei a técnica prática de lembrar e ativei a região X. E aí, gente, o cara aprendeu ou não aprendeu, né? Acho que esse é o primeiro ponto, né? Então, nesse aspecto, assim, para diferenciar o que, né? Por isso que eu usei depois no slide ciências cognitivas, que eu acho que pega um pouco mais, porque a gente vai ver o desempenho da pessoa, que é isso que conta para aprender, né? Não adianta. Eu ativei a região certa do cérebro, mas eu não consegui lembrar a resposta, então, né? Não consegui fazer. Então, acho que essa é a primeira coisa. Em termos da neurobiologia, a gente sabe muito pouco, né, João? A gente tem um quebra-cabeça, a gente tem algumas pecinhas encaixadas muito bem uma na outra, então a gente conhece alguns passos desse aspecto longo, né, com muito detalhe do que acontece em termos para formar uma memória, e tem buracos imensos, então a gente não consegue fazer uma boa fotografia. Eu conseguiria fazer uma aula linda para você, olha, faz assim, acontece aqui, a proteína X, o neurônio Y, mas na verdade aquilo não ia refletir de fato o que está acontecendo em termos de memorização. A verdade é que a gente não tem a mais remota ideia de como que eu vejo uma coisa, eu sinto alguma coisa, eu aprendo aquilo, eu guardo aquilo depois. Então, isso eu lamento dizer, mas a gente realmente está há anos-luz de entender esse processo de uma forma integrada mesmo. A gente conhece algumas partes da formação de memória muito bem, mas aí quando passa para outro nível, a gente não tem a mais remota ideia como aconteceu. Em relação a se aprender é memorizar, é uma pergunta muito legal também, que quase a gente, né, eu teria pedido para você fazer essa pergunta também. Quando a gente fala, né, nas ciências cognitivas de memória, o termo memória, quando a gente usa isso na área né, científica, ele abrange muitos processos distintos e diferentes, que envolvem, por exemplo, até atenção, etc., etc., e que não são o uso né, corriqueiro da palavra memória. Quando a gente pensa, né, no uso corriqueiro de memória, a gente, em geral, está focando em coisas como onde eu fui ontem, o que eu fiz. A gente não considera, por exemplo, que a capacidade de fazer um raciocínio, de prestar atenção, tem a ver com memória, né? Mas, em várias teorias de memória, essas habilidades de raciocinar, etc., também se chamam memória, só que é memória do tipo A, B, C, D, E, tem um monte de tipos de memória. Tem vários, né, separar o que é memória de atenção é muito difícil, né? A gente aí também tem brigas entre especialistas de atenção, especialistas de memória. Especialistas de atenção chamam algumas memórias de atenção, especialistas de memória chamam algumas atenções de memória, uma confusão, né? Mas não, claro que não, aprender é muitas coisas, né? Eu tentei focar aqui um pouquinho mais para o público mais universitário, sem considerar o desenvolvimento daquelas habilidades iniciais, né? De escrita, de leitura, de uso de matemática, porque elas envolvem outras habilidades cognitivas e que não passam e não perpassam tanto por essa memória semântica, né, que é essa memória de conteúdos. Elas envolvem outras coisas, outras habilidades cognitivas, e daí as explicações são distintas, etc. Em 45 minutos eu não ia conseguir. Mas não, né, a gente vamos pensar, no uso corriqueiro a gente precisa muito de memórias de vários tipos, a gente precisa também de atenção, que existem de vários tipos, a gente tem todo um desenvolvimento motor, que é extremamente importante, né, uma questão de sequenciamento, de aprendizagem de regras, e aí todas essas são habilidades cognitivas diferentes, que têm regras diferentes e que são aprendidas de formas diferentes. A prática de lembrar não se aplica tanto a elas, ela se aplica de formas diferentes. Tem coisa que a gente só precisa fazer, repetidamente, né, para aprender, com pequenas variações.
Já para aprender conteúdo acadêmico, conteúdo de história, geografia, etc., aí sim se aplica mais esse tipo de exemplo que eu dei hoje, né? Que aí é para concatenar ideias e tudo mais, que é para um nível educacional um pouquinho mais velho. Não sei se eu respondi suas perguntas. Mas... Não, foi ótimo, foi ótimo. Só queria talvez complementar, né? E depois a gente passa para as perguntas, que na verdade tem várias, né? Tem várias, olha, sim. Malu, assim, na verdade a gente podia ficar aqui 24 horas só para responder perguntas, porque tem tantas coisas, a gente vai ter que realmente selecionar, tá? Mas quando você começou a explicar dessa questão da aprendizagem de dentro para fora e de fora para dentro, né? A primeira coisa que veio na minha cabeça é que agora tem se falado muito desse blended learning, né, dessa aprendizagem híbrida em tempos aí de pandemia, etc. Né, e essas abordagens, metodologias ativas, né, tem um papel fundamental nessa aprendizagem híbrida. Né. Então eu achei bem interessante porque parece que casou com um tema que é muito atual mesmo. Né, e obviamente existem várias abordagens para metodologias ativas. Em relação a essa questão da aprendizagem e a memorização, né, um dos teóricos da aprendizagem, né, o David Ausubel, ele falava que você tinha essa aprendizagem que é mecânica, né, assim, é simplesmente decorar por decorar, e a aprendizagem significativa, que seria quando você parte do que você já sabe e começa a fazer essas relações em cima dessas memórias, digamos, que você já tem. Né. Então, eu achei muito interessante na sua apresentação, porque de alguma forma eu senti que ele começou partindo de uma memória, de coisas de memória, que seriam mais, talvez, assim, coisas realmente de decorar, e você terminou a sua apresentação mostrando redes e esquemas mentais e essas relações, né, como o David Ausubel classificaria como uma aprendizagem significativa. Então, eu achei muito legal mesmo. Tá? Aí eu acho que tem um problema, porque assim, existe uma tendência hoje em dia de menosprezar a decoreba, né? Sim. Que isso aí não serve para nada, que o importante é pensar. E não é verdade, né, gente? Tem coisas que a gente tem que decorar. E tem que decorar e não tem que decorar. Tabuada tem que decorar. Se você não decorar a tabuada e for raciocinar, você é capaz de fazer conta matemática raciocinando, mas isso gasta muito mais tempo, gasta muito mais cérebro. Então tem coisa que decorado é super importante porque ela facilita outras coisas. Por outro lado, tem conhecimentos que você pode ter e pode entender até relações sem saber os nomes exatos e sem ter a decoreba, mas entender o esquema geral. Depende da área, depende do nível, né? Não tem uma coisa que é mais importante que a outra, né? Que, por exemplo, na taxonomia de Bloom tem essa ideia, né? De que tem que ser mesma coisa, primeiro decora e depois usa. E não é verdade. Tem coisas que a gente é capaz de fazer sem saber os detalhes. E tem outras coisas que não adianta eu saber raciocinar. Eu sei o que aconteceu na Revolução Francesa, foi mais ou menos assim, mas eu não sei que século que foi, nem que país que foi, não serve, né? Então, tudo é importante e cada um desses conhecimentos tem um jeito diferente, específico, né, da gente aprender. O que eu acho que, só para encaixar com o que você falou, que assim, o que a gente aprendeu na pandemia não dá para fazer como a gente faz, né? Assim, quando eu fiz faculdade, gente, continua igual hoje. Eu fiz mais de 30 anos atrás. Eu tinha um período por semana livre. Eu tinha aula das 8 ao meio-dia e das 2 às 6 da tarde. Eu demorava para chegar na faculdade e demorava para voltar. Que horas que eu ia pensar, gente? Eu sentava na sala e o professor falava. Que horas que eu ia estudar para tentar entender melhor? À noite e no fim de semana. Tá errado, né? E o que não é... A gente até aguenta na sala de aula. Na tela, a gente não aguenta ficar 8 horas na frente da tela ouvindo o professor falar. Então, é obrigatório essa coisa de fazer, né? Essa coisa híbrida, de fazer o cara, dar exercício para o cara pensar. Agora, eu não sei o quanto que é só um reflexo de vamos tentar manter o aluno mais presente aqui e variar, porque assim a gente consegue manter ele, ou quanto que as pessoas estão percebendo que isso, na verdade, quando acabar a pandemia, a gente precisa continuar a fazer isso e não voltar para trás. Mesmo na sala de aula, a gente tem que fazer híbrido. Deixar um tempo para a pessoa, que é o que a gente aprendeu na Unifesp. Quando a gente grava uma aula, os alunos reportam demorar o dobro de tempo para ver a aula. Ou seja, a gente está falando durante 3 horas para eles estão captando minimamente. Se eles precisam do dobro de tempo, significa que eles precisam parar, voltar ao slide, procurar uma coisa no Google, continuar.
E a gente não dá essa oportunidade, porque a gente usa o nosso ritmo. Então, eles estão, é perda de tempo completa. A gente está fazendo eles perderem tempo, enquanto que a gente podia dar um texto para eles lerem, né, num nível mais avançado, e na aula discutir, né, fazer propostas. É isso que a gente tem que fazer na hora que a gente voltar, né? Então, eu espero que a gente volte diferente, né? Porque isso, pelo menos esse legado, talvez a pandemia deixe para a gente. Eu espero. Muito obrigada, Sabine. A gente está com muitas perguntas aqui e eu queria ler uma dessas aqui e emendar um pouco com uma que eu tinha logo no começo anotado, que é a questão da importância da emoção ajudando ou não a memória, né? E aqui uma das perguntas que eu acho que daria para você responder junto com esta é uma pergunta da Larissa Silva, que ela diz que se o fato de você aprender mais facilmente uma língua estrangeira, quando você tem o contato com a língua por experiência, ao invés de estudar a teoria em um curso e fazer isso muitas vezes numa idade mais precoce, se isso ajuda, se isso explicaria por que quem aprende uma língua dessa maneira tem um desempenho melhor, né? E aí, quando você fala de dar o retorno, dar o feedback do aprendizado, isso, de uma certa maneira, está envolvido também com uma recompensa ou uma punição, digamos assim, no sentido de um incentivo ou de uma... E eu gostaria que você falasse um pouco disso, ligando esses aspectos da emoção e do uso disso num contexto mais emocional, o que também talvez explique um pouco, porque alguns professores mais professores tipo de cursinho, tal, que trabalham mais com essa questão de emoção, são considerados melhores do que aqueles que são um pouco mais repetidores de conteúdo. Então, vamos lá. Primeira questão da emoção. Então, a gente tem uma ideia um pouco errada na vida corriqueira de que a gente lembra melhor coisas né, relacionadas a uma emoção muito boa ou muito ruim. A gente não lembra melhor, a gente lembra diferente. Quando tem emoção, a gente lembra diferente, não é necessariamente melhor. Então, mesmo em casos, por exemplo, de um assalto, você fala, lembro muito disso. Não, a gente distorce o que a gente lembra. A gente lembra, por exemplo, mais detalhes do que o todo, por exemplo. Então, a emoção, ela muda o nosso foco para detalhes em relação à questão geral, tá? Isso na vida normal. Então, não é porque tem emoção que é melhor. Quando tem emoção, é diferente. No caso de um professor, por exemplo, de cursinho, tarará, eu acho que não é nem uma questão, claro, ser muito entediante, né? E aquela coisa, é chato, porque é monótono. O que é importante não é nem tanto o cara ser um showman, mas ter variedade, né? É fugir da monotonia. Então, o professor que canta uma musiquinha, aí mostra um vídeo, aí mostra um slide que é colorido e pula tudo para cima e faz uma piada, ele vai fazendo vários marcos que ajudam a gente a distinguir uma informação da outra. A gente tem mais pistas, a gente vai lembrar, olha, como é que chama isso aqui? Eu lembro, o professor pulou para cima. Então, a gente, na nossa rede semântica lá, a gente conectou as informações, mas a gente tem uma pistinha ali para a gente buscar, tem uma musiquinha, o professor pulou para cima, aquele slide era muito engraçado, aquela tirinha era boa. Então, o que a gente precisa tentar fazer, é dar marcos distintos, né, para marcar diferentes informações, e isso ajuda a pessoa depois recuperar. É uma pista a mais que ela conecta ali na rede, que é uma pista a mais para ela achar aquela informação. Então, acho que talvez essa seja uma questão. Em relação à língua, de fato, né, a gente tem algumas janelas, né, em que a gente aprende coisas de forma mais fácil, né? Isso não significa que uma pessoa idosa não seja capaz de aprender uma língua. Ela é sim, né? Mas, de fato, aprender uma língua quando a gente é pequenininho, de fato existe toda uma configuração neuronal facilitada para a aprendizagem de língua em determinadas faixas etárias. Então, isso existe, mas, ao mesmo tempo, né, que a pessoa mencionou, o que é aprender na escola de inglês uma vez ou duas vezes por semana, ou você aprender imerso no local. Claro que imerso, gente, é a mesma coisa. Você aprendeu na escola, você aprende lá, the apple is on the table. Aí tem lá uma mesa com uma maçã em cima. É isso que você viu.
Agora, na vida real, tem o Apple no supermercado, tem o Apple você comendo, tem o Apple, o logo da Apple. Você vê isso em 1000 contextos diferentes. Aquilo ali vai, claro, se integrar com os outros conhecimentos de uma forma muito melhor, né? Então, imerso, né? Aprenda outra língua, imerso. Vá viajar, fique numa família que fala aquela língua, né? Quanto mais variado, melhor será o seu uso, né, dessa informação. Agora, se você só ficar ouvindo, não vai ser legal. Tem que tentar falar. E se errar, não tem problema, a pessoa te corrige, você se corrige e aprende melhor, né? Precisa errar. E eu acho que isso encaixa, né, com essa última coisa da questão do feedback, que é assim, primeira coisa, professores não fiquem em pânico, feedback não precisa ser individual, não precisa, não, a ideia não é dar mais trabalho para o professor, o feedback pode perfeitamente e deve ser coletivo. Não, é necessário a gente ler a resposta de cada aluno, a gente pode pedir, fazer a proposta que eles respondam, e depois fazer uma discussão pública, em conjunto. Olha, a resposta que eu queria é essa resposta. Por que isso, por que não? Um exercício interessante de fazer troca as respostas de um aluno para o outro, dá a resposta publicamente e pede para os alunos corrigirem a do outro, se eles acharam que acertou ou errou. E mais de tudo é não punir, porque a ideia aqui, gente, é incentivar que a pessoa tente lembrar. Porque como eu sei para vocês, o acerto não é importante enquanto você está aprendendo, o acerto é importante só lá no fim. Né? Então, assim, eu trabalho bastante isso com uma ex-aluna minha, que é a Roberta Ecuni. Aliás, nessas slides aí, tem um monte de slides a mais, tem referências, tem um monte de coisas, tem material para professor que a gente traduziu para o português, tem um monte de referências a mais lá, que vocês podem pegar. E eu e a Roberta, a gente fez um capítulo de livro incentivando até que você até dê pontos, sei lá, na média, para aqueles que fizeram o exercício, e não para aqueles que acertaram o exercício. Então, assim, é muito importante, né, que que os alunos não fiquem com medo, né, de responder. E tem até uns trabalhos que mostram que professores fazem muito teste, né, dão muita pequena provinha e tal, no final do semestre os alunos têm menos estresse, né, de testagem e tendem a avaliar o professor mais positivamente, né, então a gente acha o contrário, porque eles percebem que aprendem. Então, nunca dá nota ao longo do processo de aprendizagem e ficar dizendo, que maravilha, você acertou. O ponto não é esse, o ponto é tentar lembrar. Não lembrou certo, não faz mal. A resposta correta é por aqui, vamos ver por que você errou, vamos ver por que você confundiu. E isso vai ajudar a pessoa lá no final das contas, né? Então, acho que esse que é o processo. Não, a gente tem várias perguntas aqui, mas a Marisa entrou aí, acho que ela tem uma pergunta também. Eu também estou como público, eu tenho várias, eu amei a exposição, eu aprendi várias coisas, eu acho que foi muito mais do que uma aula de como memorizar realmente, foi uma aula de como aprender como um todo, então eu acho que você falou da memorização, falou sobretudo agora, né, da importância do erro, então eu acho que isso vem de um processo de educação que a gente não pode errar, isso eu vejo em sala de aula, numa aula de filosofia, onde as pessoas têm que falar, debater, elas têm medo de falar, elas têm medo de se colocar, e uma das coisas que eu faço é exatamente isso, eu brinco que eu vou dar ponto para a pergunta mais idiota que aparecer na sala de aula, que quem fizer a pergunta mais idiota ganha ponto, então eles já sabem que, né, tem que falar alguma coisa, porque senão não acontece isso numa aula onde as pessoas deveriam falar, né? E essa capacidade crítica, eu estava lembrando que eu faço parte de um outro grupo de estudo sobre ética e ensino de ética, e estava se falando exatamente isso. Você tocou ao memorizar que você tem que escutar, fazer a pergunta, devolver, e na aula de ética se estava falando exatamente de aplicar esse procedimento, de fazer a pergunta, escutar o outro, restituir o que o outro falou, encontrar naquilo que o outro falou aquilo que pode juntar com o seu argumento e só depois devolver. Então, o que você mostra é mais do que uma aula de memorização, é uma aula de cidadania e de escuta, porque a gente não escuta mais o outro. Então, para memorizar, você precisa escutar o outro. Então, escutar e aumentar a sua capacidade crítica. Então, eu fui juntando isso com outro grupo e vi que é tudo junto, né? A memorização, capacidade de cidadania, de crítica, de empatia, está tudo misturado num ato de memorização. Então, eu amei a sua aula. E eu queria te perguntar uma coisa, por exemplo, como é que você vê
Hoje a gente está usando muito infográfico, né? A gente está usando infográfico, aqueles outros mapas mentais. Isso daí realmente é um modo de sintetizar, de ajudar, é um novo modo de aprender. E a outra pergunta, porque depois eu vou deixar para a Malu fazer o público, como é que, em tempos de pandemia, onde se fala tanto de tecnologia, tecnologia que precisa, você mostra que aprender tecnologia é um pedacinho e o resto é trabalho mesmo, esforço mental, lápis, caneta, você poderia dar a volta ao mundo aprendendo tudo, né? Então, falar um pouco dessas novas metodologias de aprender em pandemia, com infográfico, com essas coisas, se dão certo ou não, e qual é esse uso da tecnologia que a gente, na verdade, o que vai sobrar da tecnologia, né? Para a gente aprender mesmo. Eu queria aproveitar que eu acho que ela pode responder junto já uma das respostas que veio ao público, que era a questão de, nesse momento onde no Google a gente tem toda a informação na palma da mão, como é que fica o desafio da educação? Olha, infográficas e mapa mental é uma forma excelente, não se aplica a todas as matérias, evidentemente, né? Acho que depende de cada uma, mas é uma forma, mas não, como tudo, não deve ser uma forma exclusiva. Ah, eu estudo tudo com infográfico, eu estudo tudo com mapa mental. Não dá, gente, assim, precisa variar, né? Acho que, né, espero ter conseguido mostrar isso. A gente tem que estudar de formas diferentes. Mapa mental é uma forma, outra forma, tem N formas, né? Quanto mais variado o jeito da gente abordar um assunto, melhor a gente vai aprender. Por isso que estudar em grupo, gente, é uma coisa excepcional, porque cada um tem uma ideia diferente, cada um captou uma coisa diferente. Então, trocar essas experiências é uma coisa super legal. Se a gente consegue não cair na gandaia, né? Mas, assim, mesmo cada um no seu quadrado, dá para estudar em grupo, né? Um faz pergunta para o outro, né? Um leu o capítulo de forma diferente, um lembrou de aspectos diferentes daquela matéria, lembrou de coisas diferentes da aula. Isso é uma coisa excepcional que a gente precisa incentivar mais nos alunos, né? Não é fazer trabalho em grupo. O trabalho em grupo tem todo aquele problema de uns fazem ou não. Isso é estudar mesmo em grupo, né? Todo mundo compartilhar as questões. Então, eu acho super legal o mapa mental, mas não como única forma. Inclusive, gente, quando você chega num nível mais alto, muitas vezes, e eu acho que o melhor, particularmente, a melhor forma é você redigir algo, é você escrever, porque eu fico bem brava quando o aluno de graduação me responde uma pergunta com desenhinho. Não, eu quero que você escreva, desenho é fácil. Como que A tracinho B? Me diga, qual é o verbo ali, qual é a relação de A com B, né? Porque aí fica muito fácil fazer isso. Aí a pessoa precisa exercitar, usar linguagem, aprofundar, né? Isso a gente quer, no nível de graduação, a gente quer mais por aí, né? Em relação à coisa da tecnologia, gente, eu acho que a tecnologia, estar ou não estar, ela facilita uma série de... Facilita mais ou menos também, gente. Ela permite, na escala, você pode dar exercício e todo mundo, na próxima aula, entrega a folhinha escrita. Agora, no Classroom, se posta num lugar, dá na mesma, certo? O que eu acho que está acontecendo é que rapidamente se percebeu que a aula expositiva, do jeito que a gente dá, os alunos não aguentam. E você não tem controle, porque quando eles estão sentados na sua frente, você sabe se ele está usando o celular ou não, e se ele está lá ou não. Se ele dormiu, paciência. Mas ele está lá. Uma coisa, ele fecha a câmera, você não sabe se ele foi fazer faxina na casa, isso é só as mães, né? Melhor. Se ele foi dormir, se ele foi embora, se ele ainda está lá, não tem jeito. Então, a única, acho que a maneira que a gente tem de perceber se existe a comunicação do professor e do aluno é fazer essas exigências todas. O que eu não sei é se eles estão percebendo que, no fundo, esta é a maneira que a gente devia estar usando sempre, né? E a gente está usando. Então, eu não acho que faz muita diferença a questão da tecnologia ou não, né? O que a gente faz na tecnologia, a gente pode fazer na sala de aula. Então, acho que não é uma questão particularmente importante, não. E essa outra questão aí, filosófica complexa, né, colocada assim, a gente tem muita informação e pouco conhecimento, né? Então, não adianta eu entrar na Wikipédia e saber um monte de detalhes se eu não sei onde conectar. Dando exemplo, eu entrei lá e aprendi tudo sobre a Revolução Francesa, mas eu não sei onde é a França. Eu não sei o que aconteceu naquele século. Então, não adianta, né? Então, assim, a gente precisa de um arcabouço de conhecimentos, certo? Sobre o qual, né, colocar determinados detalhes. A gente tem que ter uma linha do tempo, em termos históricos, por exemplo. A gente tem que saber o que veio antes do quê, por que essas coisas. Então, em todas as disciplinas, é essencial decorar coisas e saber coisas.
né, sobre as quais a gente vai colocar os detalhes. Mas, de fato, talvez não seja tão importante você saber exatamente, né, alguns detalhes que eu posso procurar na internet. Então, esse arcabouço precisa ser um pouco diferente, né, da maneira talvez com que a gente vinha construindo isso, né, porque, de fato, o acesso à informação é muito, muito mais fácil agora. Mas precisa disso, gente, precisa, o pessoal, criança e adolescente, tem que aprender geografia, tem que aprender uma linha do tempo, tem que aprender química, tem que aprender matemática, ele tem que ter os instrumentos muito bem fundamentados, né, para que quando ele acessa o Google, ele tenha onde colocar aquela informação que ele acabou de ver. Senão é um monte de informação solta, ele vai preencher um formulário botando aquele número ali, aquilo não faz o menor sentido, né? Uma ideia de tamanho, uma ideia de importância, de proporção, isso a gente tem que dar na escola, né? Isso o Google não vai dar sozinho, né? Então, é filosoficamente complexo, né? Mas eu acho que isso a gente não vai escapar. Essa ideia de que, tudo bem, qualquer coisa você faz, não faz. Não faz. A gente tem que saber onde botar o conhecimento. Tem que ter rede semântica lá sobre os diversos conteúdos, tem que saber como eles se relacionam, e daí os detalhezinhos o Google pode ajudar. Aqui temos uma pergunta do público, professor Sato e Sabine. Por que as disciplinas de práticas pedagógicas e de didática ainda não integram os conhecimentos da neurociência da aprendizagem para ensinar nos cursos de licenciatura? Como um professor deveria explorar melhor os métodos de ensino? E tem uma outra pergunta também, que é sobre se existem dicas para ensinar principalmente crianças que têm transtorno por déficit de atenção. No fundo, eu acho que existe ainda uma falta de comunicação entre as áreas, né? Parece que o pessoal da educação fica, até fisicamente, né, num prédio, e o pessoal da neurociência e seus laboratórios fica em outro prédio, e deveria ter uma conversa maior, né? Então eu acho que essa questão de não ter tanto contato nas práticas pedagógicas, não ter esse tipo de coisa, é realmente por uma falta, eu acho, de contato entre as áreas. E eu resolvi me enfiar exatamente neste buraco, dessa interface, exatamente para tentar contribuir com a comunicação entre essas áreas, né? Em relação a essa questão de algumas patologias, podem ser do transtorno do espectro autista ou TDAH, né? De fato, assim, existem algumas estratégias, mas eu diria que a grande dificuldade hoje, é uma coisa boa, tá? É que pela lei, e até por uma questão da socialização, elas ficam juntas no mesmo ambiente, na escola, na mesma classe que todo mundo, né? Então, de alguma forma, poder ter um cuidado maior e mais próximo, né, a crianças que têm essas maiores dificuldades ou as suas especificidades, né? Muitas vezes a gente não tem um recurso, como professores mesmo, né, de apoio para poder ajudar essas crianças, né? Então, essa é uma grande limitação, né? E principalmente agora, durante a pandemia, aí que ficou ainda mais complicado, né? Porque pensa bem, um rodízio de aula, né, rodízio lá, 35% de alunos na escola, o resto em casa, praticamente o professor tem que fazer o dobro do trabalho, né? Porque ele tem que cuidar de quem está na escola, tem que cuidar de quem está em casa e ainda tem os alunos que têm as dificuldades de aprendizagem, né? Então, realmente, eu acho que existem os meios, mas é difícil, pelo menos neste momento, por uma questão realmente de recursos, né, conseguir lidar com essa situação. Gente, eu acho que é isso aí. Eu acho que não é só uma separação física, né, dos departamentos ou dos prédios. Eu acho que existe uma separação teórica enorme, né? A gente tem uns estudos de uma colega nossa, Alessandra Seabra, mostrando que ela fez um levantamento dos cursos de ciências, se eu não me engano, nas áreas de pedagogia, em todos os cursos do Brasil. Assim, é uma coisa tipo 2% tem uma matéria de ciências. Então fica muito difícil conversar, porque o que é cérebro, o que é neurônio, o que é memória, o que é atenção. As conversas são diferentes porque as linguagens são diferentes, as técnicas são distintas e existe muita resistência, né? De ambas as partes, porque senão você tem que entender a outra teoria para conseguir conectar as duas teorias, né? Então, de fato, a gente
tem um longo percurso aí. Para os interessados nisso, entrem. Eu e o João somos de uma rede, né, de uma tentativa de fazer essa ponte, que chama Rede Nacional de Ciência para a Educação. Tem um newsletter, tem um monte de coisas super legais. Entrem no site, inscrevam-se lá, porque é uma tentativa mesmo de entrar fazer essa ponte. Mas é difícil, eu não acho que é uma coisa que a gente vai fazer tão rápido, mas eu acho que começa, né, por dar para o pessoal da pedagogia alguma base para eles entenderem que é importante, né? Isso que eu tentei mostrar aqui. Por que a gente tem que ter estudo científico? Porque não adianta fazer na teoria, você tem que ver na prática, não adianta, né? E para aferir, não adianta ser, eu acho que esse é melhor, você tem que medir, né? E isso a gente precisa saber, fazer um estudo randomizado, essas coisas que a gente faz na ciência, né? Sabine, desculpa, só para complementar, né? Mas acho também importante que não só os professores saibam mais da neurociência, mas os neurocientistas têm que saber mais da educação também. Não, né? claro, Assim, claro. eles têm uma perspectiva assim, sociológica, filosófica, muito importante, e que muitas vezes acaba sendo desprezado. Né? Então é uma dupla via. Não, total. Eu acho que se ficou a impressão ao contrário, não. Isso que eu falei, os ambos têm que saber as teorias de ambos para saber onde que elas se encaixam, onde elas se diferem, elas se diferenciam, tá? Então, se eu dei essa impressão, por favor, não. Isso é uma coisa totalmente de dupla via, porque na teoria, ensine assim, não adianta nada, porque na prática você chega lá e não funciona o negócio, você precisa, né? Não adianta saber isso na teoria. Então, e assim, a questão das crianças com dificuldade, qualquer que seja, eu acho que é isso aí também, gente. A gente precisa de mais recurso. Não dá para os professores já, né, mesmo antes da pandemia, já era uma área, uma profissão com nível de estresse dos mais altos que existem, né? Por uma sobrecarga enorme. A gente precisa de mais recurso, tem que ter mais professor. Um professor dá conta de uma sala inteira e mais alunos com dificuldades que eles não entendem, não sabem como abordar, etc., não é desumano, na verdade, né? Porque está fazendo uma exigência que não é possível. O cara não consegue, né? O professor não consegue dar conta. Então, precisava ter especialistas nos diversos transtornos para dar um apoio para o professor, ter parte das aulas eles têm junto com os colegas, que é importante a integração, parte das atividades tem que ser feitas à parte, especiais para eles. E querer que um professor dê a conta de todos os transtornos não funciona, não dá. E aí é um prejuízo para todos, né? Para os outros colegas, para as crianças com dificuldade e para os professores. Então, a gente mais recursos sempre, né? Temos aqui várias questões que vêm de educadores colocando como tentar juntar esses conhecimentos dessas diferentes áreas e colocando que, por exemplo, algumas correntes de educadores têm defendido fim de provas e acreditam que provas não são necessárias. Mas, diante da prática de lembrar, como você consegue enxergar essa linha de educadores antiprovas? E outras que remetem a determinadas linhas de pensamento na educação, remetendo à pedagogia de Waldorf, ou tem outra aqui que é sobre Vygotsky. Então, a ideia, eu acho que é assim, a gente tentar aproximar de fato a neurociência da educação para tentar ter uma linguagem comum, né? Então, acho que esse é o desafio, e isso quando nós estamos no Instituto de Estudos Avançados e Convergentes, o desafio nosso é esse, é trazer para um espaço comum pessoas de diferentes áreas para pensarem junto, né? E tem, inclusive, uma colocação aqui bastante até engraçada, é de um colega aqui que diz que ele, para estudar, ele fala em voz alta e aí ele mesmo se pergunta e o quanto que isso o ajuda muito. Ele falou, parece meio louco, mas é uma forma que, para mim, funciona muito fazendo. Então, se vocês quiserem fazer esses comentários finais, porque, infelizmente, nós estamos terminando aqui o nosso horário, mas dá tempo de algumas colocações finais, tanto da Sabine quanto do Sato. O que você acha de prova, João? Bom, vamos lá. Tentarei ser breve. Tá? Existem vários tipos de prova. Tá? Dentro da educação, eles têm o que eles chamam de avaliação diagnóstica, avaliação formativa, avaliação somativa, que é esse conteúdo final. Tá?
Por um lado, eu acho que essas avaliações, principalmente as formativas, elas são importantes porque elas dão um feedback é uma sondagem de aprendizagem das crianças, né? Então, assim, por exemplo, tem um brasileiro famoso, né, um acadêmico famoso chamado Cipriano Lucchesi, né, que ele comenta que essas avaliações são importantes para as crianças poderem aprender mais, no sentido de você entender onde estão as dificuldades e, assim, você poder ter algumas intervenções para elas poderem aprender mais. Então, nesse ponto, eu acho que as avaliações são importantes nesse sentido. E não como uma exclusão, né? Algumas pessoas veem a avaliação como se fosse um muro ali a ser transpassado, assim, ó, você passa, você está qualificado para isso, você não, e é como se fosse uma parede. Então, eu sou contra essa visão, mas eu sou realmente a favor dessa questão de uma avaliação formativa, e não só isso, né? Eu acho que, como você mesmo mostrou, quando você é testado, você é avaliado, né? Esquece a nota, pensa no processo, tá? Você aprende mais. O fato de você ver que você errou e você tentar... você aprende fazendo essas avaliações. Então, como muro, eu sou contra. Como algo que é uma intervenção e para você aprender mais, eu sou a favor, tá? Em relação à pergunta do Vygotsky, né, eu acho interessante que tem toda uma linha russa, né, do Vygotsky, do Leontiev, do próprio Luria, né, que a gente comenta bastante na parte de neuropsicologia, né, em que essa questão do contexto sócio-histórico é muito importante para trazer significado na educação, né? Não é simplesmente aquela memorização de fato pela memorização, mas dar um significado dado no momento sócio-histórico, né? E, curiosamente, uma das coisas que eu tenho pesquisado até na neurociência é exatamente essa questão da cognição social e a neurociência social dessas interações em contexto de aprendizagem, né? Então, eu acredito muito nisso, de fato, a gente aprende muito com os outros. É por isso que a gente está aqui nesse momento, porque a gente aprende com os outros, né? Isso acho que é muito importante. E só para finalizar, né, essa questão do Waldorf, eu acho... eu não acho que todas as escolas do Brasil têm que seguir uma pedagogia Waldorf, porque eu sou a favor da diversidade. E uma da diversidade é você ter essa pedagogia mais assim, humanista, que tenta trabalhar diferentes aspectos e as velocidades até, né, das crianças, né, para as coisas, né, seja para coisas artísticas e não só para coisas, entre aspas, cognitivistas, né. Então, assim, sobre a questão do Waldorf, eu acho muito interessante como uma diversidade. A gente precisa de diversidade. Isso é importante. Tá? Bom, em duas palavrinhas, muito rapidamente, eu gosto de prova, gente, no sentido não avaliativo, mas prova, eu faço um esforço enorme para fazer perguntas inteligentes, que integrem o conteúdo, porque eu sei que os alunos, né, no nível de graduação, em que ele vai ser um longo período, 2 horas, que eles vão sentar diante de um conjunto de informações e vão tentar conectar aquelas informações concentrado, com o telefone desligado. Eu acho que é um excelente momento, né, de aprendizado, né? Então, eu tento fazer as provas sempre de uma maneira integrativa e pedindo para que eles deem opiniões, que eles reflitam, que eles levantem. Eu acho que é uma coisa muito legal. Eu sei que causa aflição e tal, mas eu realmente não estou muito interessada na nota que a pessoa vai tirar. Eu quero mesmo usar aquela oportunidade de concentração para dar mais uma oportunidade, ou seja, uma aula inteira dedicada à possibilidade dele se concentrar e tentar, né, tirar todas as conexões possíveis que ele pode tirar, e eu espero que eles saiam dessas provas um pouco mais com um conhecimento mais integrado. Então, acho que a gente pode pensar em prova dessa forma, e não a palavra prova ruim, palavra avaliação ruim, sei lá, momento de formação de rede semântica, sei lá, vamos mudar de nome, né? E aí, a questão das teorias, das aulas, eu concordo com o João, tem diferenças, depende da família, tudo é importante, aprender tudo. Que pena que a gente não pode dar tudo para todas as crianças, né? Mas, no fundo das contas, assim, quem quer aprender, aprende, meio independentemente da maneira como a gente ensina. A gente pode facilitar algumas coisas, mas as pessoas aprendem, gente. Ela aprende só relendo, ela aprende com pouca coisa, ela aprende só com o Google. Quem quer aprender, aprende, né? O que a gente pode fazer é facilitar esse processo, tornar ele mais agradável,
né, e monitorar um pouquinho como que a gente vai fazer. E, por enquanto, eu não conheço nenhuma teoria que dê a resposta, faça assim, assim, para todas as idades, para todas as matérias. A gente não tem isso ainda, né? Então, isso é um conhecimento que a gente precisa construir. E eu acho que é muito legal fazer essa aproximação mesmo, né? O que a gente tem das teorias, o que aquilo tem embasamento, que a gente consegue achar um embasamento nas informações mais científicas, mas eu penso mais na ciência no sentido importante aí, mais no sentido de ter os métodos para aferir o que está funcionando melhor, do que ter as respostas de o que é melhor. Aí acho que é na questão do educador. O que a gente pode contribuir muito porque não adianta assim dizer, isso aqui funciona assim na memória. E daí, na prática, a pessoa tem que lembrar, aprender mesmo, né? O que a gente tem a contribuir é como que a gente vai desenhar um experimento para ver se esse negócio funcionou, né? E o resto está na mão dos educadores, né? Com as experiências que eles têm de fazer as propostas do que eles já testaram, né? E para a gente precisa ajudar mais a averiguar. Mas precisa juntar essas áreas. E muito importante na questão da avaliação, só para complementar, né? As crianças e os alunos, eles têm que estudar para aprender, não para tirar nota. O que eu fico louco é que muita gente, talvez esse é um mal na educação no Brasil. Eles são, desde o primeiro ano, assim, meio que treinados para estudar, para tirar nota. E eu fico horrorizado com isso. Assim, tem que estudar para aprender. Isso que é importante. Sem dúvida. Infelizmente, o nosso tempo terminou, mas tem milhares de perguntas aqui que não vai dar para responder agora, mas é importante que todos saibam que essa gravação vai ficar disponibilizada no nosso site, no IEAC, unifesp.br, dentro da nossa aba de eventos. Também no nosso playlist da YouTube. O link para os slides também nós vamos disponibilizar lá. Então, todo mundo que quiser ter acesso, procurando dentro do Webinários, vai encontrar isso. E eu queria convidá-los, então, para o nosso próximo evento ao vivo, que vai ser questões éticas envolvidas na vacinação contra a Covid-19, com a professora Lili Weksky e com o professor Gabriel Ozelska, e onde nós vamos ter essa oportunidade de discutir uma questão que hoje em dia está tão importante nas nossas vidas, né? E agradecer mais uma vez, foi muito interessante, o público realmente manda muitos parabéns aqui para vocês todos, e agradeço a participação de todos vocês. Um abraço. Obrigada, gente. Boa noite para todos. Obrigada, João. Fico te devendo essa. Foi um grande prazer. Muito obrigado pelo convite. Agradecer também os dois professores. Espero que a professora Sabine tenha a oportunidade de voltar e, sobretudo, o professor João, que também eu acho que merece voltar para falar um pouco mais do trabalho que ele faz com os professores. Então, só agradecer. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada, gente. Está feito. Boa noite. Obrigada.